São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes. A minha vocação. A vocação é uma escolha de Deus. Deus é que escolhe a vocação. Ele coloca no coração do ser humano dons e carismas. E de acordo com os anos vão passando, vamos percebendo as nossas aptidões. E ao mesmo tempo vamos percebendo a maneira como Deus fala no nosso coração, nos impulsionando às escolhas. Por isso Ele dá a liberdade. Assim também como Ele me deu a liberdade de escolher a vocação sacerdotal. Eu escolhi Deus, mas Deus me escolheu primeiro. Demorei para perceber isso. Porque no fundo, eu tenho em mim muitas características que determinam a minha pessoa. Muitos dons. E dentre todos eles, a vocação sacerdotal é o que faz eu ser o Rodrigo Pape. Deus me escolheu. Eu nasci numa família católica, tradicional, recebi essa formação desde pequeno. E com o passar dos anos, com a formação da catequese, e principalmente quando eu completei meus 15 anos, comecei a participar de grupo de jovens. E ali, claro, conheci muitos jovens com esse mesmo desejo de conhecer cada vez mais esse Jesus que nos alimentava tanto na amizade, como também na nossa participação na igreja. Lembro na infância, era muito ativo, participando dos movimentos e muito participante da renovação carismática católica. E foi ali também que eu conheci a pastoral da comunicação. E ali também eu me inspirei no meu trabalho com a comunicação, tendo grandes sacerdotes que me inspiraram nesse caminho. E uma lembrança muito marcante na minha vida é padre Daniel Merran, oblato de Maria Imaculada, um americano que veio para o Brasil e que trouxe toda essa experiência da comunicação. Isso tem lá seus quase 35 anos. E aí eu fui crescendo nesse meio, me inspirando e sempre vendo a importância da igreja na minha vida. Mas um detalhe muito marcante da minha história foi quando que no primeiro encontro com Jesus, no encontro de carnaval que existia em Poços de Caldas, em um determinado momento do dia, minha mãe, ainda viva, disse que estava acontecendo esse encontro de carnaval e me convidou para participar. Eu ainda não tinha uma ligação com a igreja. Havia recebido os sacramentos, mas foi exatamente naquele dia que ela me fez o convite, e digo que foi por obra de Deus, porque foi a partir daquele exato dia que eu tenho um registro muito presente na minha vida, que eu decidi e fui. E foi a partir daquele momento que eu conheci amigos incríveis, que fizeram parte da minha adolescência, da minha juventude. E a partir daquele momento não abandonei mais a igreja. Ela se tornou presente na minha vida diariamente, participando dos movimentos e muito ativo também na pastoral da comunicação. Foram anos de muito aprendizado e ao mesmo tempo de muitas alegrias. Porque jovens, nós tínhamos um único desejo, de estar próximos uns dos outros, de sempre nos encontrarmos e ali
fazermos os nossos momentos de oração. Esse primeiro registro da minha adolescência e da minha juventude, acredito que foi decisivo para o meu reconhecimento enquanto vocacionado para ingressar no seminário. Foi quando, em 91, eu terminei meus estudos do ensino médio, na época ensino técnico, fiz curso de edificações, porque eu sempre alimentei em mim o desejo de fazer arquitetura. Foi quando, em 92, fui para Campinas fazer cursinho para tentar o ingresso na faculdade. Por obra de Deus, naquele mesmo ano voltei para Poços. E aí comecei a conversar sobre o ingresso no seminário. Procurei vários padres que na época eram promotores vocacionais. E muitos me ajudaram. E nesse período, no ano seguinte, ingressei na Faculdade de Coração de Maria, na cidade de São João do Boa Vista, para cursar filosofia, ainda como leigo. Porque recebemos o convite, eu e mais 2 amigos, e decidimos cursar. E naquele momento já tinha praticamente no coração o desejo de ingressar no seminário, mas não havia tomado a decisão. Formado a filosofia, no ano de 92, 93 e 94, e nesse período, para terminar a filosofia, comecei a conhecer vários seminários, tanto religiosos como também diocesanos, para fazer o discernimento em qual seminário iria ingressar. E dentre todos, eu acabei optando pela diocese. Foi quando no ano de 93, no final do ano de 93, eu fui aceito no seminário diocesano de Guaxupé para cursar a teologia na cidade de Brodowski, São Paulo, no seminário Maria Imaculada. E foi ali que eu passei meus 4 anos, de 94 a 98, cursando teologia e me preparando para a ordenação sacerdotal. Foram anos de muitas conquistas, de muitas lutas, mas também de muito sofrimento. Eu me recordo que no primeiro dia que eu cheguei no seminário, minha família me deixou no seminário, organizamos o quarto, e quando fui dormir, eu acordei com a cama toda do avesso. Tirei lençol, tirei travesseiro. Praticamente aquilo para mim foi um sinal, como se eu estivesse me desfazendo da vida passada para o início de uma nova vida. É como se eu estivesse rejeitando, mas ao mesmo tempo lutando contra a minha vocação. Mas ali a semente já estava plantada. E foi então que eu passei os 4 anos cursando teologia em Brodowski. Passei 2 anos estudando em Ribeirão Preto, no CEARP. E ali eu acabei fazendo grandes amigos sacerdotes que tenho até hoje, fazendo grandes experiências. Lembro que na época o seminário Coração de Maria completava 50 anos da sua fundação. Lembro que foi uma festa imensa, as famílias foram participar desse momento importante para o seminário. Uma grande programação para a semana, os familiares, muitas atividades sociais, como também atividades artísticas, eu estava sempre lá. E também no seminário eu passei praticamente os 4 anos da teologia no coral do seminário. Coordenei por 2 anos o coral. Lembro que nós fizemos um hino, um inário para a comemoração dos 50 anos do seminário. Foi assim, tempos incríveis, sempre trocando nas celebrações, nas orações.
que também para mim foi um aprendizado. A música sempre fez parte da minha vocação sacerdotal, desde quando eu ingressei no seminário. Eu lembro também que no terceiro ano de teologia, eu passei por um momento muito difícil. Porque a gente sempre diz que seminário é um mal necessário. Porque primeiro a gente é tirado da família, é colocado numa casa. Eu lembro que na minha época eram praticamente uns 130 seminaristas estudando na mesma casa. Logicamente é uma casa muito grande, muito antiga. E no terceiro ano de teologia tive uma crise muito grande, querendo ir embora e não continuar. Contei muito com os meus amigos do seminário, que me ajudaram a discernir, dizendo que aquele momento ia passar. E passou. Eu venci aquela fase difícil. Aí ingressei no quarto ano de teologia. E sempre me preparando para o dia da ordenação. Foi que no ano de 98, encerrei os estudos de teologia e éramos em 4 da nossa turma. Já tínhamos sido aprovados porque nós passamos pela aprovação do Conselho de Presbíteros para ingressar no seminário. Na época, Dom José Geraldo de Oliveira do Vale era bispo da nossa diocese. E todos os outros seminaristas já haviam marcado a sua ordenação, e eu não havia marcado ainda, para no início de 95. E foi exato o momento nesse tempo que veio uma outra crise. Será que eu quero ser padre mesmo? Porque foi exatamente ali que eu percebi a força dessa vocação, a dimensão que ela atingiria, e ao mesmo tempo a responsabilidade de ser padre, com todos os desafios que a gente tem. Foi então que procurei o meu bispo diocesano e disse a ele: Dom José Geraldo, o senhor me dá 1 ano para eu pensar a minha vocação? Ele disse: sim, te dou 2 anos para você pensar. E foi o que aconteceu. E me lembro certinho quando ele me disse para que eu fosse acompanhado por algum padre nesse tempo de discernimento vocacional. E vivi esse tempo. Lembro muito bem, Padre Milton, paróquia São Sebastião em Poços de Caldas, praticamente preparado para a ordenação sacerdotal. Eu procurei e disse que eu queria ajudá-lo na igreja e fui ser ministro da Eucaristia. Para mim foi um ato de extrema humildade. E eu não tive medo dessa fase. Pensei que naquele momento, por mais difícil que seria para mim também o momento que eu encontraria a resposta para o meu sacerdócio. E vivi esses anos todos como ministro de Eucaristia, me doando à igreja. Independentemente de ser padre ou ser ministro de Eucaristia, eu percebi que a minha missão ela continuava. E continuou de uma forma extremamente profunda. Porque também fiz grandes amigos nesse tempo e pude perceber a riqueza da nossa igreja, com seus carismas e também seus ministérios. E inclusive o ministério não ordenado, que são aqueles que atuam nas comunidades e se doam de uma forma livre e gratuita, anunciando a Boa Nova e levando o Evangelho de Jesus Cristo e principalmente a Eucaristia àqueles que precisam. E nesse período eu percebi a ação de Deus na minha vida quando um dado extremamente importante me levou a tomar a decisão para o sacerdócio.
Foi quando eu fui passar uns dias na casa de um padre amigo meu, para rezar e pedir a Deus a luz para a minha vocação. Eu me lembro muito bem, Cássia, aqui no sul de Minas Gerais, paróquia de Santa Rita, na época padre Francisco Albertim Ferreira, um grande sacerdote, que se doa a favor de todos, por uma verdadeira igreja. Ele me acolheu na sua casa. Eu lembro que eu cheguei à noite, ele me encaminhou ao quarto, e antes de entrar no quarto, eu passei por um corredor e tinha uma imagem de Nossa Senhora. Eu não vi qual imagem que estava ali. Foi quando, logo de manhã, quando eu acordei, passei e estava lá Nossa Senhora das Graças. Eu não tinha ainda uma devoção específica à Nossa Senhora. E aquela semana rezei, todos os dias pedindo, Nossa Senhora das Graças, me ajude. Se for de fato a minha vocação ser padre, me ilumina. Eu tenho a certeza que a senhora me mostrará o caminho. Foi quando, passada a semana e rezando todos os dias para o discernimento vocacional, me despedi de Padre Francisco e fui embora para casa. E chegando em casa, no meu quarto, quando coloquei as malas em cima da cama, estava ao lado, na cabeceira, uma imagem de Nossa Senhora das Graças que não estava lá. Quando chamei minha mãe, perguntei, mãe, quem colocou essa imagem de Nossa Senhora das Graças aqui? Foi quando ela disse, quando você foi para fazer o seu discernimento vocacional, eu coloquei ela aqui para interceder por você. E naquele momento obtive a resposta. Não teria como não responder a esse chamado diante de uma resposta tão presente. Minha mãe e Nossa Senhora das Graças me indicando o caminho. E aí eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu vou ser padre. E a partir daquele momento, eu tomei a decisão, procurei o bispo diocesano e disse que eu estaria à disposição. E aí marcamos a ordenação e me ordenei no dia 14 de fevereiro de 2003. Hoje tenho 17 anos de sacerdócio. Eu digo para você, ser padre não é fácil, mas também não é difícil. Quando se tem vocação, quando se faz o que se ama. E eu descobri esse amor ao longo de toda a minha vida e durante todos esses anos. Tenho desafios, tenho dificuldades, como todos. Nós padres, nós somos humanos. Nós não somos diferentes de ninguém. Temos as nossas dificuldades, os nossos limites, mas acima de tudo nós confiamos exclusivamente em Deus. Jesus é a nossa razão de viver e de existir. E se hoje eu estou aqui para contar a minha história vocacional, é dizer também que eu enfrentei todas as dificuldades, todos os desafios, mas eu permaneci. Porque é muito fácil a gente abandonar uma opção, um caminho, devido a várias circunstâncias de dificuldades e de decepções e de cansaço e desânimo. Acima de tudo, o que eu encontro no meu caminho, mesmo que em meio a tantas dificuldades, é a alegria de ser um servo de Deus e transmitir essa alegria através do meu trabalho que faço com muito amor. Tenho amor à comunidade, tenho amor às pessoas,
aos sacramentos que eu celebro, e principalmente esse trabalho com a música e com a comunicação. Porque foi através deles que Deus me chamou. E esses anos todos trabalhando com comunicação, também para mim foi um aprendizado. E continua sendo um aprendizado todos os dias, porque em meio a esses desafios todos, a gente sabe que a gente precisa exclusivamente apoiar no Senhor. Porque também não é fácil a gente assumir um trabalho de comunicação, e principalmente há tempos atrás, onde a comunicação era utilizada apenas por alguns sacerdotes que tinham aptidão à comunicação, e hoje no mundo que vivemos, vemos que é uma necessidade, é urgência. E para mim esses anos todos foram anos de um aprendizado que me trouxe hoje aqui a dizer ao Senhor que através desse trabalho que eu realizo, eu sou extremamente feliz. E é o que me faz ser feliz nesse mundo. Levar a palavra de Deus através dos meios de comunicação e chegar aí até você. Então posso dizer hoje, celebrando o dia do Padre e o dia de São João Maria Vianney, que além dessas histórias todas que eu vivi no meu chamado e na minha vocação, a mais difícil estava por vir. Foi quando, há 12 anos atrás, eu passei por uma cirurgia muito grande. Eu tirei um adenoma hipofisário. É um câncer benigno que eu tive no cérebro. Eu confesso para você, ao mesmo tempo que o chão se abriu, o céu também. Porque eu não tive medo de passar por essa experiência dolorosa, mas ao mesmo tempo de muita confiança no Senhor e a Nossa Senhora das Graças. Minha família sempre esteve comigo e sempre estará comigo, tanto nos momentos bons e nos momentos mais difíceis. Mas foi ali que eu senti o apoio de cada um deles. Nós nos unimos em torno de uma situação que nós não saberíamos como iria terminar. E pela graça de Deus, após a cirurgia, tirado do adenoma, eu recebi a notícia, depois de ter recebido a comunhão, a Santa Comunhão no hospital, que era benigno e que eu ficaria bem. E logo passado a recuperação, eu retomei todo o meu trabalho, com todas as dificuldades, porque não foi fácil esse primeiro momento. Além de ser uma cirurgia muito grande, que comprometeu um pouco a minha visão direita, ela me deu a possibilidade de perceber que, mesmo em meio a tantas dificuldades, Deus fala tão profundamente em nosso coração. Por isso eu mergulhei fundo no amor de Deus, na sua bondade e na sua misericórdia. E para completar essa história, há 3 anos atrás, esse mesmo adenoma hipofisário, ele voltou. Fiz a cirurgia no mesmo lugar. E meu médico disse: padre, vamos abrir a cabeça no mesmo lugar. Foram 30 pontos. E ele, me lembro que ele disse ainda, né, que seria um risco a mais abrir a cabeça no mesmo lugar, devido ao corte e tudo mais, e eu falei, não, vamos fazer. E eu confesso para você que essa segunda cirurgia deu mais trabalho a recuperação, porque a gente vai ficando mais velho e foi mais difícil a minha volta. Eu sofri um pouco mais, mas eu suportei como aquele que recebeu de novo a oportunidade de continuar vivo.
E eu pude perceber ali também como Deus nos dá força. Porque teve dias que foi muito difícil. Só quem passa por uma situação assim que sabe do que eu estou dizendo. Mas eu nunca deixei de confiar. Eu não me desesperei. Eu esperei o momento certo. E foi que aos poucos eu fui voltando. E melhorando dia após dia, e as coisas foram se ajustando. Eu contei muito com as orações das pessoas. Como isso me fez bem. Todas as pessoas, os fiéis das minhas comunidades, unidos em oração, o presbitério, os padres rezando por mim, o bispo, todo o apoio possível recebi. Então não tem como dizer que esse chamado que Deus me fez é um chamado que Ele me faz todo dia e minha resposta também é diária. Porque mesmo com tantos desafios, a gente precisa descobrir nas entrelinhas da nossa vida sinais presentes de Deus que faz a gente, acima de tudo, agradecer. E eu sei que hoje eu agradeço todos os dias o meu chamado. Sei que não estou preparado, não sou o melhor. Tenho os meus limites, as minhas dificuldades, mas acima de tudo, tenho um amor muito grande pelo que eu faço. E principalmente porque Nossa Senhora das Graças me ilumina todos os dias nas minhas orações. E sei que ser padre no mundo de hoje com quase 50 anos já, e eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente realizada no que eu faço. Extremamente realizada. Posso dizer, como todo mundo diz, né? Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho vários dons dentro de mim. Isso eu tenho consciência. Mas o meu dom genuíno é ser padre. E por isso utilizo os meus dons para a evangelização. E quero fazer da minha missão, quero fazer do meu chamado, da minha vocação, que cada vez mais Jesus Cristo seja conhecido. Eu peço então para que vocês rezem pelos seus padres. Ser padre o que eu posso dizer? Eu não tenho palavras para dizer, eu não consigo encontrar uma palavra que defina padre. Porque acima de tudo eu sou o Rodrigo, né? É extremamente, surreal, né? É extremamente divino e ao mesmo tempo humano. É a gente tocar o divino, mas na nossa condição humana, né, de tornar realmente acessível às pessoas Jesus. Porque nesse caráter que nós recebemos, que é do ministério sacerdotal, a gente tem a oportunidade de levar Jesus para as pessoas, e quando a gente percebe a alegria das pessoas ao receber esse Jesus, essa alegria ultrapassa a alegria que nós sentimos em outras coisas da vida. É uma alegria que vem do alto. É essa alegria que me faz e que me instiga todos os dias a dizer sim. Obrigado, Jesus. Sou o padre mais feliz do mundo.
e todos os dias eu direi sim. Porque é isso que me realiza enquanto pessoa, enquanto sacerdote. E que Deus abençoe você. Peço a bênção por intercessão de Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a minha história. Obrigado por poder compartilhar com você. Pessoa. Até. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.